Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar aqui mais um estudo, né, da palavra da Bíblia. Quero falar com os irmãos que, para não dar importância a qualquer comentário que não for proveitoso, né, que não for relacionado ao estudo. Eu vou louvar 2 hinos aqui para começar aqui o estudo. Número 20 da harpa cristã diz assim: olhai para o Cordeiro de Deus, livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus, ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Pois só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvor lindo, né, que nos ensina que qualquer momento de dificuldade, né, se a gente está tentado ou em uma hesitação, ou se estamos cansados, ou se já não temos mais vigor, nós temos que olhar para o Cordeiro de Deus, né, que é Jesus Cristo. E mesmo que a nossa fé seja tão pequena, né, menor do que um grão de mostarda, o Senhor pode multiplicar a nossa fé, da mesma forma que Ele multiplicou aqueles pães no deserto. Então vamos pegar a nossa pequenina fé e entregar nas mãos dEle, que Ele vai multiplicar. Glória a Deus. Vou louvar o hino 15 da harpa. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar
dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, aleluia, que louvor lindo, né, meus irmãos? Aqui conta a história de um homem, né, que ele era pecador, e aqui falava que ele estava andando cego, né? Ele era como se fosse um homem cego e perdido, que ele vagava desgarrado, né, de um lugar a outro. E aqui fala que ele ouviu, né, sobre o amor do Senhor Jesus, né, que ele ouviu dessa graça sem par, mas ele se fez de surdo, né? Ele não quis saber de aceitar Jesus, ele não quis saber. Ele não quis se converter ao Senhor, né? Mas aí chegou um dia que ele sentiu o pecado dele, o fardo e as consequências do pecado dele, e veio sobre ele, né, a espada da lei, sobre aqueles pecados, né, a condenação sobre aqueles pecados. Aí esse homem se desesperou, ele procurou um lugar para se esconder, e aí ele achou Jesus, e aí ele achou abrigo seguro, né? Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor a todos os irmãos aí que estão chegando, amém? Vamos entrar na palavra de Deus. Aqui, eu vou trazer um estudo hoje aqui, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, né? Que fala sobre exortação à santidade e ao amor fraternal. Só sobre o capítulo 3, eu vou começar a ler a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes,
quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da nossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vós vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e suportando vós uns aos outros, e perdoando vós uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor nos diz, sobre a exortação à santidade e o amor fraternal, Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá começar sobre o versículo 2, Pensai nas coisas que são de cima. O que quer dizer isso? Uma vez que nossa vida está com Cristo no céu, devemos fixar nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que nossas atitudes sejam determinadas por elas. Devemos estimar, julgar, olhar e considerar tudo partindo da perspectiva celestial. Nossos alvos, atividades e ambições devem ser a busca das coisas espirituais, resistir ao pecado e revestir-se do caráter de Deus. A graça, o poder, as experiências e as bênçãos espirituais estão com Cristo no céu. Ele outorga essas coisas a todos os que, com sinceridade, pedem, buscam com diligência e batem a porta com perseverança, como diz Lucas capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e Efésios capítulo 1, versículo 3 e capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Então o que o Senhor diz aqui, através dessa palavra, é que o nosso alvo, a gente tem que focar em cima, no reino dos céus, e não na terra. Por quê? Porque os ímpios buscam as coisas da terra. Nós, como somos servos do Senhor, nós buscamos as de cima e não da terra. Se a gente se prender com as coisas desse mundo, nós vamos ficar para esse mundo, Aqui está falando que devemos fixar nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que nossas atitudes sejam determinadas por elas, Devemos estimar, julgar, olhar e considerar tudo partindo da perspectiva celestial, Os nossos alvos e atividades e ambições devem ser a busca das coisas espirituais. Então o que nós temos que fazer? Resistir ao pecado e revestir-se do caráter de Deus, Então resistir ao pecado é algo extremamente necessário para nós que somos servos de Deus. Entretanto, a palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem poder para resistir ao pecado, Versículo 4. Cristo que é a nossa vida. Embora a doutrina correta, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, e vidas santas, como diz lá em
João capítulo 14, versículo 15. Sejam parte essencial da redenção. É a comunhão com Cristo e o amor a Ele, como pessoa que devem ocupar a posição central em nossa vida. Romanos capítulo 3, versículo 22. Note a ênfase dessa epístola, a comunhão com o crente com Cristo, né? A comunhão do crente com Cristo. Interessante sobre essa ênfase que ele deu, né? Note a ênfase dessa epístola, a comunhão do crente com Cristo. Ou seja, essa comunhão é necessária, né? Essa comunhão é necessária do crente com Cristo. E para a gente ter essa comunhão, a gente tem que renunciar, né? Muita coisa, né? Renunciar, primeiro de tudo, o mundo e as práticas pecaminosas. A nossa carne também é necessário a gente renunciar todo dia. Por quê? Porque eu tenho vaidade, eu tenho orgulho, você também tem. Então, o que de fato o problema não é a gente ter, o problema é o excesso dela, né? Como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos crucificar a nossa carne. Amém? Deixa eu ver aqui o que o irmão comentou. Irmão, ter uma vida confortável, a gente tem que ter sonhos, né, objetivos e metas. Não é errado você trabalhar, você estudar para você dar uma vida confortável para você e sua família, não. Você só não pode confiar no dinheiro, né? A palavra de Deus diz que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entretanto, se a gente ficar só parado, né, não vai cair do céu, sabe? A gente tem que orar, a gente tem que buscar, estudar, nos capacitar, correr atrás. Se estiver desempregado, acordar de madrugada e sair entregando currículo, basicamente isso, né? A gente só não pode confiar no dinheiro. O dinheiro não é o nosso Deus, né? E não pode ocupar esse lugar, esse espaço. Aqui está falando sobre a avareza, né? No capítulo 5. A avareza que é idolatria. O que é idolatria? É permitir que as coisas se tornem o centro dos nossos desejos, valores e dependência, usurpando, assim, o lugar da confiança e fé no próprio Deus. Por essa razão, a avareza, a cobiça dos bens terrenos, é chamada idolatria. A idolatria pode significar o professar lealdade a Deus e a sua palavra, e ao mesmo tempo igual ou maior lealdade a pessoas, instituições, tradições ou autoridades aqui na Terra. Então olha que interessante, a idolatria, ela não é apenas você assim acreditar que o dinheiro, sabe, o dinheiro é a salvação para você. Não, olha só que interessante. Aqui está falando que maior lealdade a pessoas, instituições, tradições ou autoridades aqui na Terra. Então se a gente dá lugar a essas coisas mais do que Deus, já é configurado idolatria, né? A pessoas, lealdade a pessoas, né? Instituições, tradições, autoridades aqui na Terra. Vamos lembrar sobre tradições que os fariseus, eles não aceitaram Cristo por uma das causas, né? Foi a tal da tradição, né? Que eles tinham lá a sua tradição, que era passada de pai para filho, filho para pai. Então, eles preferiram a doutrina humana do que a doutrina do céu, né? Então, tem que tomar cuidado com isso daí também, né? E aqui está dando uma referência aqui, tá? Nada pode ser colocado de pé de igualdade, nem de superioridade ao nosso relacionamento com Deus e sua palavra, de acordo com a revelação divina. 1 Romanos capítulo 22 até o versículo 23. E Efésios capítulo 5, versículo 5. Ok, agora o versículo 16, né? A palavra de Cristo habite em vós. O que significa, né, esse versículo? A palavra de Cristo, as Escrituras, a palavra de Deus, deve ser continuamente lida, estudada, meditada e assunto de oração, até que ela habite ricamente dentro de nós. Quando isto acontecer, nossos pensamentos, palavras, ações
e motivação serão influenciados e controlados por Cristo, né? Como diz Salmo 119, versículo 11, João capítulo 15, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 15 até o versículo 2. Salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser usados para ensinar a palavra e admoestar os crentes a viver uma vida de obediência a Cristo, como diz Efésios capítulo 5, versículo 19, né? Ok, interessante, né? Falar isso. Por quê? Porque hoje em dia nós temos um comércio gigantesco no meio do gospel, né? Esse gospel, ele é um comércio. Alguns falam que são adoradores a Deus e outros não são de fato adoradores a Deus, mas eles entram aí, né? Eles entram aí nessa onda aí para poder faturar. Então, o que a palavra de Deus diz aqui a respeito disso? Eles dizem que os cânticos espirituais, os hinos, devem ser usados para ensinar a palavra e admoestar os crentes a viver uma vida de obediência a Cristo. Então, se a pessoa está dizendo que é um adorador a Deus, mas na letra do hino está falando alguma heresia ou não está servindo para ensinar a palavra de Deus, essa pessoa não é um adorador, é só um cantor. Né? E você vê mesmo que tem cantores, né, entre aspas, que falam que professam a Deus, mas na letra do hino deles você não ouve o nome de Jesus Cristo, você não ouve o nome de Deus, você não ouve nada disso, né? É uma letra muito geral, muito geral. Então, como é que faz, né? Porque se a pessoa for criar uma letra para o ramo cristão, evangélico, a pessoa só vai ouvir essa música quem é evangélico, né? Então, isso vai fechar um pouco o leque deles de possibilidade, né? Entre aspas, possibilidade, né? E eles vão ganhar somente com o público cristão. Então eles criam uma letra bem larga, bem fácil de aceitação. É igual o próprio evangelho mesmo, né? É igual o próprio evangelho. Muitas pessoas não pregam a remissão de pecados, por quê? Porque a remissão de pecados tem gente que vai ouvir, né? A pessoa falando lá, não adulterarás, que a gente não pode matar. E as pessoas que vão fazer isso vão fazer o quê? Alguns vão se arrepender quando ouvir a palavra, outros vão ficar com raiva e vão procurar uma igreja que aceite eles com os pecados deles. Não é isso? Então é a mesma coisa, né? Ok. Versículo 17. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, né? A Bíblia apresenta princípios gerais que capacitam o crente, orientado pelo Espírito Santo, a determinar se as práticas não expressamente mencionadas na palavra de Deus são certas ou erradas. Em tudo quanto dissermos, fizemos, pensamos ou desfrutamos, devemos fazer as seguintes perguntas: isso pode ser feito para a glória de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Muita gente não faz essa pergunta, né? Primeiro de tudo, o erro que eu vejo mais pessoas cometendo, né, é o tal do corpo. Como assim o corpo? Eu gravei um vídeo lá no meu canal no YouTube sobre a doutrina do Espírito Santo. Isso mostra que o que eu for fazer no meu corpo, dependendo do que eu fizer no meu corpo, ou algum pecado que eu fizer, eu posso entristecer o Espírito Santo. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 30. Muitas pessoas não vivem as suas vidas assim, preocupados. Será que eu vou ofender o Espírito Santo? Será que eu vou entristecer o Espírito Santo? Não, Deus só quer meu coração, tá tudo certo. Mentira. Deus aí quer muito mais do que o nosso coração. Deus aí quer 100% da nossa dedicação, 100% da nossa fidelidade. Então, meus irmãos, toma cuidado. Tudo o que vocês forem fazer, ou seja na sua vida, ou seja alguma mudança no seu corpo, faça essa pergunta a si mesmo. Uma pergunta aqui, ó. Isso pode ser feito para a glória de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É para a glória de Deus? Como você vai glorificar o nome do Senhor com isso daí que você está fazendo, né? E eu nunca ouvi isso na igreja, né? 26 anos que eu tenho de crente, nunca ouvi. Então valoriza. Valoriza e faça essa pergunta a você mesmo. Pode ser feito em nome do Senhor Jesus, como sua bênção?
pode ser feito com sincera gratidão a Deus? É uma ação digna de Cristo? Enfraquecerá as convicções sinceras de outros cristãos? Enfraquecerá meu desejo pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus e pela oração? Enfraquecerá ou prejudicará meu testemunho de Cristo? Duvido as pessoas fazerem essas perguntas aqui. Muitas pessoas já ligou automático, acham que não importa, que Jesus vai passar a mão e vai perdoar. Amém, vai perdoar se tiver arrependimento sincero, mas as características e as consequências da nossa atitude vai ficar isento? Meu professor de física lá do ensino médio falava assim para mim, ó: Pedro, para toda ação sempre terá uma reação de volta. Para toda ação sempre terá uma reação de volta. Então a gente tem que guardar isso no coração. Tem que pensar no que a gente vai fazer e fazer essas perguntas que a gente fez aqui. Como isso pode glorificar o nome de Deus, né? Como que isso pode ser feito, né, para glorificar o nome do Senhor? Se é que é para glorificar o nome do Senhor. Porque muitas coisas a gente faz pela nossa vaidade, né? E a vaidade é pecado, assim como a sedução, entre outras coisas, né? Tá. No versículo 22, né? Continuando no capítulo 3 de Colossenses, diz assim: Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Uma palavra tão simples, né? Mas quantos hoje aí não estão se matando dentro da igreja aí para conseguir cargo? Quantos não estão escabelando quase o outro irmão aí para conseguir cargo? E aqueles jovens lá, que estão se brigando lá, querendo tomar o microfone, querendo cantar mais do que o outro, querendo pregar mais do que o outro? Né? Como é que faz? Então, meus irmãos, aqui está falando: obedecer em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só a aparência, mas como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, meus irmãos, eu falei até num vídeo sobre a responsabilidade dentro da igreja, né? Falei também um pouco sobre cargo. Eu falei com os irmãos que isso não é algo que a gente deve desejar, né? Por que não deve desejar? Porque isso é algo natural, que vem a nós, né? Vem a nós naturalmente. Então, é uma missão, né? Cada um tem uma missão, cada um tem um chamado de Deus. Então, se eu não tenho um chamado, por exemplo, para poder ser cantor, adorador, eu posso cantar, eu posso, né? Mas eu tenho em mente que eu não tenho esse chamado. Então, quando alguém vir trazer alguma responsabilidade para você da igreja, algum cargo para você, fale a pessoa, me dá um tempo para me orar, para saber se é de Deus. Você tem que saber se é de Deus, você tem que saber se isso está de acordo com o chamado que Deus tem na sua vida, porque senão pode te dar dor de cabeça. Eu já vi irmãos que quase saíram desviados dentro da igreja por causa disso, de responsabilidade, de cargo, deram confusão, deram conversa fiada. Então, irmãos, tem que saber se é de Deus, porque aqueles que têm um chamado facilita a pessoa a fazer a obra de Deus. Agora, aquele que não tem, aí, meu amigo, eu posso dizer que é impossível. Impossível aquele que não tem um chamado conseguir prosperar naquilo que ele está tentando, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que entender o seguinte: abrir igreja, meus irmãos, não é para qualquer um. Muita gente quer ser pastor, né? E eu chego com um balde de água fria e falo assim: não é legal você buscar querer ser pastor. Por quê? Porque tem que ter chamado. Eu já vi muitos irmãos, sabe, saindo de igreja revoltado porque o pastor não consagrou ele a pastor, no caso. Aí ele vai lá e aluga uma casinha lá, ele faz uma igreja, só que aí o negócio fecha. Por que fecha? Porque não tem chamado. Se tivesse, estava aberto. Basicamente é isso. Aí as pessoas se ofendem. Não é para ofender, não é para se ofender. Cada um tem um chamado. A gente tem que ter humildade. A gente tem que colocar na subordinação dos nossos líderes espirituais, né? É lógico que conforme eles obedecem à Bíblia, né? Porque se eles fizerem algo que for contra a palavra de Deus, a nossa obediência em primeiro lugar deve ser dada a Deus, né? E Deus é a obediência
A nossa prioridade é Deus, né? E então basicamente é isso. Vamos continuar, né? Versículo 22. Paulo ensina os crentes a viverem de modo cristão, na sua situação inditosa. Em lugar nenhum, o apóstolo mostra que o relacionamento escravo-senhor é ordenado por Deus, nem que deve perpetuar-se. Pelo contrário, ele semeia as sementes da abolição da escravidão, né? E nesse interim, procura equilibrar a situação, visando o benefício tanto dos senhores quanto dos escravos, né? Então aqui o apóstolo Paulo fala que o apóstolo Paulo lutava, né, contra essa coisa da escravidão, e ele buscava sempre a melhor situação para poder beneficiar o senhor, né, como também o escravo. Versículo 23. Fazei-o como o Senhor, né? Vou ler o versículo 23 aqui. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, né? Glória a Deus. Paulo exorta aos cristãos a considerar toda a mão de obra executada como um serviço prestado ao Senhor. Devemos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão, sabendo que todo o trabalho realizado como ao Senhor, um dia recompensará seu galardão. Efésios capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8, né? Eu quero enfatizar algo importante sobre isso, né? Trabalhar já vai puxar lá para as obras, né? E o que eu penso a respeito disso? Eu acho que é essencial a gente fazer a obra de Deus, é essencial. Tiver que pegar uma vassoura lá na igreja lá para poder lavar o chão, vai lavar. Eu já lavei a igreja, não tenho, sabe, eu não me sinto envergonhado quanto a isso. Entretanto, eu acredito que se você quiser fazer a obra de Deus, para Deus, é interessante e é necessário você entender uma coisa: obedecer é melhor que sacrificar. Então, se você procura fazer a obra para conseguir, para Deus te recompensar, né, lá no céu, que você vai ter seu galardão, ou então aqui na terra mesmo, né, que Deus também pode recompensar a gente aqui na terra e no céu, entenda uma coisa: preocupa primeiro em obedecer a palavra. Vai meditar no mandamento, vai meditar no estatuto, vai meditar no juízo do Senhor, porque Deus não se agrada de sacrifício em cordeiro manchado. Então, o sacrifício que Deus quer da gente, que seja limpo, um cordeiro limpo. No Antigo Testamento o holocausto era feito com cordeiro limpo. Se o cordeiro estivesse doente, machucado, ferido, com lepra, qualquer coisa, esse cordeiro não servia para Deus. Deus não se agradava do sacrifício desse cordeiro. Eles pegavam o cordeiro mais sadio, a aparência mais bonita. Não podia ter nenhum arranhãozinho nesse cordeiro. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Quer fazer a obra do Senhor? Tem amor para fazer a obra do Senhor? Glória a Deus. Concentre em obedecer. Ah, Pedro, eu já li os mandamentos, estatuto e juízo. Eu sinto na minha consciência que eu estou obedecendo a palavra de Deus. Então, pode ir lá, colocar a mão no arado, mas entenda uma coisa: depois que você colocar a mão no arado, você não vai poder olhar para trás, não. Tem muita gente que pega a responsabilidade dentro da igreja e depois larga pela metade. Se você for pegar, pegue e vai até o fim. Não termine pela metade. Porque você está fazendo por Deus. A obra de Deus tem que ser levada a sério. Alguns fazem para agradar o homem, mas eu creio que a gente tem que fazer para agradar a Deus no caso, né? Para Deus no caso. Então vamos lá. Versículo 25. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, né? Vamos lá. Com respeito aos relacionamentos no lar, na igreja e no trabalho, Paulo é solícito quanto à demonstração do amor, da justiça e da lealdade entre as pessoas. Se estes versículos fossem levados a sério, boa parte do tratamento desamoroso e injusto para com o próximo em nossos lares e igreja seria eliminada. Aprendemos aqui, em termos específicos, que o maltrato ao próximo por um cristão é algo grave
que afeta a nossa glória futura no céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aqueles que tratam o próximo com amor e bondade receberão recompensa do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 8. Um crente que maltrata a outro, ou lhe dá injustiça, ou lhe faz injustiça, receberá o agravo que fizer. Quem assim procede, levará consigo sua injustiça para o tribunal de Cristo, e sofrerá as consequências disso, sem parcialidade. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, Crônicas capítulo 19, versículo 7, Atos capítulo 10, versículo 34, e Romanos capítulo 2, versículo 11 fala sobre isso. O fato de termos que prestar contas de nossa vida a Deus, como acabamos de ver, deve nos motivar a expressar o nosso amor, bondade e misericórdia às pessoas. Que todo crente saiba que Deus o terá como responsável pela maneira como trata os outros. Isso daqui é um pouco, né? Bem pesado, né? Pesado não, né? A palavra de Deus, mas é forte. Por quê? Olha que interessante. O maltrato ao próximo por um cristão é algo grave, que afeta a nossa glória futura no céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu até fiz um vídeo sobre lá no meu canal do YouTube, né? Sobre se tem bullying dentro da igreja. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu acredito que tem perseguição, né? Então aqui a palavra de Deus está sendo clara quanto a isso, né? Perseguição, por quê? Porque nem todo mundo que está dentro da casa de Deus, de fato está na presença de Deus, né? Como a palavra de Deus chama os átrios do Senhor, né? Quando você pensa nos átrios, né? Você pensa logo no coração. Se você for ver o coração, não sei se você já viu a imagem do coração, você vê aquelas veias e artérias, né? Aquelas veias abraçam assim o coração, né? Então os atos do Senhor é assim, a gente está abraçado, a gente está na presença do Senhor. Nem todo mundo que professa amor ao Senhor está nessa presença, nem todo mundo. E essas pessoas que não estão na presença do Senhor, não renunciam à sua carne, não renunciam ao mundanismo e muito menos obedecem os mandamentos. Então são propensas a ser usados pelo inimigo, né? Então podem ser levantados até dentro da igreja, se bobear. Aqui o Senhor diz, aqui a palavra de Deus diz, ó, o maltrato ao próximo por um cristão é algo grave, né? Então está falando que é algo grave. Aqueles que tratam o próximo com amor e bondade receberão recompensas do Senhor, né? Glória a Deus. Agora um crente que maltrata o outro, ou lhe faz injustiça, receberá agravo que fizer, né? Ou seja, receberá o agravo que fizer. Pensando nisso, o que ele quer dizer sobre isso? Receberá o agravo que fizer. Irmãos, não existe essa coisa de impunidade, sabe? Por quê? Como assim, Pedro? Hoje em dia a gente aprende, né, que a justiça dos homens é falha. Eu acredito que é falha mesmo. Entretanto, quem vai escapar da justiça de Deus? A palavra de Deus diz que tem um livro chamado Livro das Obras, onde tudo o que fazemos, falamos ou deixamos de fazer está sendo anotado. Então naquele grande dia o Senhor vai abrir esse livro na nossa frente e vai julgar cada um segundo as suas obras, quer seja boa, quer seja má. Então hoje em dia a pessoa tem essa sensação de impunidade, quer fazer o mal e faz porque não tem ninguém olhando. Mas quem é que pode esconder de Deus? Quem pode esconder a sua face do Senhor? A palavra de Deus diz que o Senhor, os olhos do Senhor são como duas tochas de fogo. Não há nada oculto que não há de ser revelado por Ele. Então, meus irmãos, vamos ser fiéis ao Senhor na frente das pessoas e também nas costas das pessoas, né? Porque aqui está falando que aquele que fizer injustiça ao seu irmão vai receber o agravo que fizer, né? O irmão até comentou, ó, amai o teu próximo como a si mesmo. É isso aí, irmão. É isso aí. Então a injustiça que fizerem contra você, essa injustiça vai ser devolvida de volta para a pessoa, né? Glória a Deus por isso, né? Aqui está falando. Olha o que está falando aqui, ó. Quem assim procede levará consigo a sua injustiça para o tribunal de Cristo e sofrerá as consequências disso sem parcialidade, sem parcialidade.
Então, meus irmãos, aqui está falando que isso motiva a gente, né? Olha aqui, o fato de termos que prestar as contas ao Senhor motiva a gente a expressar o nosso amor, a bondade, a misericórdia às outras pessoas, né? Por quê? Porque nós sabemos que tem alguém nos vendo. Tem alguém nos vendo, está sendo anotado, está sendo escrito no livro das obras. Então nós vamos tentar ser o melhor, né? A gente pode ser o melhor que a gente conseguir ser, né? Lógico que a palavra de Deus diz que a gente não é perfeito. Perfeito só é o nosso Deus. Entretanto, a gente pode aprender com os nossos erros. Tem muita coisa que a gente já errou no passado que a gente pode aprender, para a gente usar hoje, para a gente não cometer mais aqueles erros que a gente aprendeu que foi ruim para a gente, que foi danoso, né? Então, basicamente é isso, né? No capítulo 4, do versículo 2, diz: perseverar em oração velando nela, né? Com ação de graças. Perseverar em oração velando nela com ação de graças. Perseverar, né? Significa dedicar, continuar firme, o que subentende desvelada persistência, fervor e apego à oração. Velar, né? Significa estar espiritualmente vigilante ou alerta, para nos devotarmos intensamente à oração. Devemos estar alertas diante de muitas coisas que poderiam desviar-nos desse propósito. Satanás é a fraqueza da natureza humana. Procurarão nos levar a negligenciar a oração ou desviar nossos pensamentos enquanto oramos. Por isso, devemos disciplinar-nos para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer. Essa era uma prática imprescindível dos membros da Igreja do Novo Testamento, batizados no Espírito Santo. Perseveraram nas orações, né? Como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Essa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graças a Cristo pelo que Ele tem feito por nós. Amém. Glória a Deus. Então aqui fala sobre a oração, né? Que tem que ser algo perseverante e que o inimigo pode tentar atrapalhar essa oração de alguma forma externa, né? Ou interna. Que a gente tem que persistir em oração, custe o que custar, né? A gente não pode negligenciar a oração. Aqui está falando que ele pode desviar os nossos pensamentos enquanto a gente ora. Por isso que a gente deve disciplinar-nos para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer, né? Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que nos disciplinar, né? Então tem gente, por exemplo, que acorda, a primeira coisa que ele se preocupa é comer um pão, né? Ou tomar um banho, ou tomar um café. Primeira coisa que o cristão deve fazer é dobrar o joelho e agradecer. Agradecer porque Deus te deu mais um dia de vida, né? A primeira coisa, quando você for sair de casa, você também ora para sair de casa. Pede a Deus para enviar anjos ao seu respeito para te guardar, para te escoltar, para te levar bem na sua ida e você volte bem também. Pede a Deus para jogar por terra toda a seta, toda a praga, toda a peste, porque tem pessoas que jogam seta no outro só pelo olhar da pessoa, olhando, né, aquele espírito maligno, vem coisa ruim na pessoa. Então é bom você orar antes de você sair. Chegou em casa bem, agradeça por ter chegado bem, né? Vai de carro, fala assim, que não seja um homem que esteja guiando esse carro, mas que seja o próprio Deus de Israel. Coloque Deus na prioridade na sua vida. A oração é essencial para a nossa vitória, para a gente vencer esse mundo. Versículo 3, né? Fala sobre orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo,
pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. O apóstolo Paulo confiava que Deus operava em sua vida, abrindo e fechando portas, a fim de orientar seu ministério a Cristo, a fim de orientar o seu ministério à fortificação da nossa vida e do nosso testemunho de Cristo. O nosso testemunho, e do nosso testemunho de Cristo depende tanto da sua providência quanto da sua intervenção direta. Devemos orar pedindo a Deus que nos abra portas e indique onde devemos trabalhar, né? Atos capítulo 16, versículo 6 até o versículo 10, né? Fala sobre isso. Então, é necessário que a gente ore a Deus e peça sempre um direcionamento, né? Antes da gente chegar lá e fazer. Tem muitas pessoas que é muito afobado, sabe? Ele quer abrir uma empresa, mas ele não ora para saber se é de Deus. Ele quer estudar, mas ele não ora para saber se é de Deus. Porque tudo que a gente for fazer tem que cooperar com o nosso chamado. Tem que andar assim, ó. Tem que andar assim. Esse é o nosso propósito. E esse é o nosso chamado. Tem que ser colaboradores dos dois. Porque se eu quiser isso e o meu chamado for isso, não tem como. Não tem como. Tem que ser os dois para poder somar as nossas atitudes, né? Baseado no nosso chamado. Nossos objetivos baseados no nosso chamado, né? Então vamos continuar. Versículo 6. A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos vem responder cada um. Aleluia. O estudo diz assim: a conversa do crente deve ser agradável, cativante, amável e graciosa. Deve ser uma linguagem originada na graça de Deus, operando em nosso coração, que contenha a verdade com amor, como diz Efésios capítulo 4, versículo 15. Temperada com sal pode significar conversa apropriada e marcada pela pureza em vez de corrupção, como diz Efésios capítulo 4, versículo 29. A conversa com graça, no entanto, não exclui palavras energéticas e severas, quando necessário for, para tratar com crentes falsos, inimigos da cruz. Ou seja, o crente aí tem que saber conversar, né? Saber aquilo que ele conversa também, né? Então, meus irmãos, tem muita coisa que não convém nós como servos de Deus, participar. Às vezes você está no trabalho, ou na faculdade, ou com algum amigo mundano que não é cristão, e está tendo uma conversa ali que não é do agrado do Senhor. Então é melhor a gente nem participar dessa conversa. É melhor a gente dar as costas e ir embora, né? E aqui fala algo interessante sobre isso, né? Que às vezes é necessário a gente ser um pouco severo, quando necessário, para tratar com quem? Os crentes falsos, inimigos da cruz. Como diz Mateus capítulo 23, Atos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 2. E Gálatas capítulo 1, versículo 9. O que quer dizer? Tem gente que trata o outro e faz brincadeiras e faz alguns tipos de tratamento que não é certo. Então, se o cara não tem noção, o cara é um sem noção, às vezes você vai ter que levantar a voz. Às vezes você vai ter que levantar a voz, você vai ter que se impor. Porque se você deixar essa pessoa te tratar de qualquer forma, essa pessoa não vai ter respeito nenhum. As pessoas, até da nossa própria família, às vezes a gente tem que colocar um certo filtro nessa pessoa, né? Levantar a voz às vezes é necessário para poder repreender. Que se você levantou a voz, essa pessoa está vendo que aí ela não vai mexer, aí ela não pode. Aí se ela continuar, aí você já vê que não é só amigo, você não deve ter que ver essa pessoa, né, como um amigo da fé, né? Mas sim como um inimigo da fé. É lógico que a partir do momento que você vê uma pessoa como um inimigo da fé, né, como diz aqui, quando necessário for para tratar com crentes falsos, inimigos da cruz, né? Não inimigos da fé, inimigos da cruz, mas inimigos da cruz e inimigos da fé, para mim é a mesma coisa, né? Então você já não vai poder ver essa pessoa mais com os mesmos olhos que você via antes. Por quê? Porque se você repreendeu,
Você aumentou a voz, você repreendeu, essa pessoa continua nesse mesmo lugar. Aí, então essa pessoa não é seu amigo, né? Não é um amigo seu. Aí você já sabe que não te respeita. Não te respeita, porque se respeitasse você, não ia querer ofender você, né? A partir do momento que você se impôs e a pessoa viu que você ficou ferido com aquilo, ela vai respeitar e vai parar. Só não vai respeitar e não vai parar se no caso não for seu amigo. Aí entrega na mão de Deus, pede para Deus libertar essa pessoa, né, desse coração soberbo, avarento, né, que só Deus para poder mudar o homem mesmo. Aqui está falando, continuando no capítulo 4, vou falar aqui sobre essa aqui, o último versículo para a gente fechar a live, né? Continuando falando sobre a oração, né? Capítulo 4, do versículo 12. Sauda vós, Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vós conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ok. Aqui está falando aqui uma explicação sobre esse versículo, né? Combatendo, né? Do grego significa agonizo, do qual deriva agonizar, em português. Denota um desejo intenso de agonizar, uma luta corpo a corpo ou um grande esforço em oração. Os crentes fiéis do Novo Testamento não somente eram devotos à oração, como também agonizavam em intensa súplica ao orar. As necessidades das nossas famílias, da igreja e do mundo não são menos permanentes hoje. Devemos orar com fervor, sabendo que, em nossas lutas, a força de Cristo está operando poderosamente em nós e que o seu propósito está sendo realizado em prol dos outros. Glória a Deus, aleluia, né? Então aqui está falando mais uma vez sobre a oração, né? Aqui está falando sobre agonizar com a oração, né? Ou seja, a nossa lágrima, o cristão quando chora orando, a nossa lágrima ela é poderosa, né? O coração quebrantado de um cristão orando a Deus, Deus se comove muito com isso. Deus ele se agrada muito desse tipo de oração. E a oração mais poderosa que existe é quando o indivíduo está com seu coração quebrantado, o indivíduo está com seu coração quebrantado assim no sentido da pessoa estar 100% à disposição de Deus, né? A pessoa se quebranta mesmo, chora, agoniza, como diz a palavra, e Deus ele se agrada disso. Ele se agrada disso porque é um negócio sincero. É sincero, é uma oração sincera, não é uma oração falsa, né? Por exemplo, você sabe, a minha opinião, que aonde tem mais oração sincera, na minha opinião, é no hospital, que tem mais oração sincera. Até mais do que algumas igrejas que a gente vê por aí, que são só aparência carnal, né? Que é esse crente carnal, desviado dentro da igreja. Por quê? Porque lá no hospital as pessoas estão clamando a Deus, entre a vida e a morte, pedindo a Deus uma segunda chance. Ah Deus, se o Senhor me curar, eu prometo que eu entro na sua casa e nunca mais eu saio da sua presença. Se o Senhor me curar, eu prometo que eu aceito o Senhor como o único Salvador. Mas muitos deles não têm essa segunda chance. Então, meus irmãos, sejamos gratos a Deus, cada livramento que o Senhor nos tem dado. Porque muitos não têm essa chance que eu e você está tendo hoje, né? Então, reconheça isso, né? Se a gente pudesse ver cada livramento que o Senhor nos deu, a gente ia ficar até mais grato. Muitos livramentos o Senhor nos dá e a gente nem sabe que Ele nos deu esse livramento. Por isso nós temos que ser gratos, 100%. Mesmo que a gente não esteja um dia tão bom, mesmo que as coisas não estejam indo bem pra gente,
mesmo que os seus inimigos estejam se levantando aí, né? E você já está de cabeça quente com isso. Entenda uma coisa, o Senhor é contigo em qualquer situação da sua vida. Da mesma forma que ele foi com Daniel. Ele chegou para Daniel e falou: Daniel, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia que você orou. Mas sabe de uma coisa, o inimigo tentou atrapalhar. Mas pela sua perseverança, eu estou aqui. A sua oração chegou até mim, pela sua perseverança, né? E a gente vê que ele estava em um ambiente desfavorável. Estava lá na cova de leão, na cova dos leões, né? Muitos iriam se apartar da fé naquele momento ali. Ia desesperar. Ele não, continuou fiel a Deus até o fim. Então, mesmo que ele morresse naquele momento, ele ia continuar fiel ao Senhor. Então, sejamos fiel até o fim, meus irmãos. A coroa da vida será para quem permanecer fiel até o fim. Não é só no começo, não é pela metade, é até o fim. Enquanto tiver fôlego de vida dentro de você, seja fiel ao Senhor, amém? Então, eu vou deixar aqui essa palavra para os irmãos. Espero que os irmãos guardem essa palavra no coração dos irmãos. E para quem aí está assistindo a live, né? Segue aí, porque eu vou continuar dando estudos bíblicos, né? Já vou preparar um novo estudo aí para quando o Senhor tocar em mim, para me poder trazer. E tem que ser um estudo bom, né? O estudo da palavra de Deus, inspirado pela palavra de Deus, a Bíblia fala que todo estudo inspirado é proveitoso, né? Então, meus irmãos, segue aí para você continuar, né, tendo os estudos, se você gosta, né, do estudo da palavra, amém? Então eu desejo para os irmãos